eu tô aqui com essa mulher de Deus. Que honra estar aqui com você, Su. A honra é minha. A Sueli é uma mulher gigante de Deus que tem impactado as nações, né? Amém, glória a Deus. Impactado nossa nação e as nações junto ali. Seu esposo, é tão lindo ver vocês servindo ao Senhor juntos, Amém. caminhando juntos. A família de vocês é linda. E eu tô me sentindo aqui muito privilegiada de estar aqui com você. Honrada estou eu, muito feliz com esse convite, fazer parte, né, desse projeto, desses dias que eu sei que marcarão a sua vida, de outras mulheres também, muito feliz em estar aqui com uma mulher que hoje nos guia e pode aí nos trazer tantas coisas boas. Eu tenho acompanhado assim e tenho visto o quanto o Senhor tem te usado e ainda vai usar para levantar outras mulheres e ajudar nessa identidade, né, que o inimigo tem trabalhado tanto. E eu acho que é algo que o Senhor tem levantado mulheres, que são pilares, que são colunas, mulheres de Deus. Isso é de Deus, né? Amém. É um projeto muito lindo. Parabéns. E eu queria iniciar a nossa honrada. conversa aqui presenteando você. Oh, obrigada, gente. Esse manual, esse projeto que nasceu no coração do Senhor. Que lindo. E que eu tenho certeza Amém. que vai edificar muitas mulheres. Amém, eu e creio. edificar a sua também, né? Amém. Quero muito ler, hein? Que legal, que bênção. Eu creio, eu estava aqui falando antes da gente iniciar, né? Que o Senhor vai trabalhar muito nisso. E eu falei, isso literalmente é o manual da mulher. Ela estava contando aqui para mim um pouquinho do projeto, do que o Senhor colocou no coração dela e o quanto ela tem se tornado disponível, né? E quando a gente se torna disponível para um propósito, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, a gente só segue literalmente o fluxo do Espírito e deixa Ele fazer as coisas acontecerem e tudo é diferente. Então, que o Senhor possa trabalhar na sua vida, que você leia esse livro e que você se deixe ser trabalhada, né? Nós precisamos, porque mulher, olha, geralmente nós somos teimosas, nós temos, né, o nosso temperamento, cada mulher tem o seu temperamento, mas que o Senhor possa achar em você uma mulher disponível para ser trabalhada e cuidada por Ele. E eu quero muito ler isso, Amém, tá? amém. Obrigada pelo presente, obrigada pelo convite, amém. muito feliz de estar aqui. Amém. E falando sobre o livro, Su, ele é um manual, né? E fala muito sobre o posicionamento da mulher. E eu vejo você, essa mulher tão bem posicionada, né? Ali junto com o seu esposo, que independente de vocês serem públicos aí, tá viajando, mas eu vejo ali você como uma mulher submissa, ali auxiliando o tempo inteiro, junto com o seu filho, ali é linda a família de vocês. E eu te pergunto uma coisa, como lidar com tudo isso, né? Como lidar com essa vida pública tão intensa e ao mesmo tempo conseguir ser essa mulher que tá ali bem posicionada? Sim, gente, é um desafio tão grande, né? Eu sempre digo, as pessoas até me perguntam muito assim, como você dá conta, né? Porque mulher dá conta de tanta coisa, marido, filho, viagens, mala e casa, né? E ainda estar presente no lar. Mas eu digo que assim, a graça de Deus, ela vem para cobrir todas as coisas, né? Para nos guiar. Eu sempre oro e peço para Deus sabedoria, né? Para que Ele possa me ensinar. Eu falo, Deus, trabalha em mim, me ensina a ser uma mulher sábia. Mas até eu ia comentar com você, Isabela, nem sempre eu fui, eu sinto que eu estava em formação, sabe? Dessa mulher que eu ainda estou me formando hoje e peço para que o Senhor me torne uma mulher sábia, que edifica a minha casa, virtuosa. Mas eu vejo que é muito a mão do Senhor nos ensinando. Amém. E a gente se tornando disponível para que Ele possa trabalhar em nós, né? O Jefferson fala para mim, amor, eu tenho um temperamento difícil, você tem um temperamento difícil, somos ambos sanguíneos, somos ambos, né, quentes, impulsivos às vezes, e eu falo, Senhor, trabalha em mim para que eu seja uma mãe virtuosa, para que eu seja uma esposa virtuosa, para que eu faça a diferença na minha geração, porque na minha adolescência eu passei muitos momentos difíceis, muitos momentos em que eu me encontrei numa crise de identidade, em que a minha identidade estava bagunçada, e eu falava, Senhor, eu quero ser um exemplo, eu quero ser uma mulher que edifique a vida de outras mulheres, e hoje eu vejo tantas meninas, tantas mulheres que vêm e me mandam mensagem falam, Su, o seu ministério tem me inspirado, o seu ministério tem me voltado os olhos para que eu ore, para que eu queira viver isso, um casamento, ser uma mulher submissa, né? E eu digo que um relacionamento à luz da Bíblia, ele faz isso. Ele faz isso. Não tem como. E é tão importante Su, você falar que existe um antes e o depois. Sim. Porque isso traz esperança para a mulher que está em casa e talvez ache que está distante disso. Porque olha, você, com seu casamento lindo, vocês muito bem casados, vocês, assim, cada vez mais
proclamando a palavra do Senhor e fala assim, não, para mim é muito distante disso. Sim. E quando você fala assim, não, um dia eu precisei ser tratada pelo Senhor, um dia eu precisei ser resgatada, um dia eu precisei ser curada. E aí a mulher que está em casa fala assim, então é possível para mim também. Com certeza, todas nós passamos por um processo. Eu acompanhei o seu testemunho, né? Tudo que o Senhor fez na sua vida. E tem sempre um antes e depois. Tem aquilo que o Senhor olha para aquilo. Eu digo que aquilo que o homem olha e não dá nada e diz assim, não, disso aqui não vai sair nada de bom. O Senhor volta os olhos e fala, eu tiro, eu faço um diamante, eu venho lapidar, eu venho trabalhar. E eu sempre digo, Isabela, sobre o que você comentou, né? Sobre ser uma mulher submissa, sobre estar honrando a sua casa, a sua família, o seu esposo. Um casamento à luz da Bíblia não tem como dar errado. Uma mulher guiada pelo manual de fé que nós seguimos, que nós acreditamos, não tem como dar errado. Hoje o inimigo tem trabalhado para bagunçar a identidade da mulher, né? Em outros quesitos, você pode isso, você pode aquilo, nos trazendo uma certa ilusão, como se nós não pudéssemos algo, mas o Senhor nos faz poder tudo nós podemos em Cristo, né? Nós somos mulheres livres. A diferença é que muitas coisas nós não queremos. Não é que nós não podemos, nós não queremos. Nós temos que ser mulheres posicionadas e diferentes. O nosso objetivo não é alcançar o mundo, mas sim o céu. Amém. E eu acredito que mulheres que se voltam à Bíblia, eu sempre orei, até quando eu era solteira, eu falava, Senhor, que eu encontre a pessoa que é para mim, mas que eu seja a mulher virtuosa para essa Provérbios, para essa pessoa. Tantas mulheres, tantas meninas falam, meu Deus, eu quero a pessoa certa. Mas a gente não se torna a mulher certa. E eu acredito que tudo aquilo que nós vivemos hoje é o resultado de um plantio. Amém. Não estou dizendo isso, você errou, foi o que a Isabela falou. Eu errei, hoje eu me vejo como um barro amassado, um vaso quebrado. Mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer. Ele faz de um rascunho todo riscado, ele faz uma nova folha. Só o Senhor pode fazer isso. Né? Ele é aquele que cura, que transforma. Eu creio na transformação. Eu creio na cura do Senhor. E eu creio também no poder da mulher bem posicionada, né? É verdade. A Bíblia fala sobre o fruto da obediência, né? Sim. Que muitas vezes obedecer é desafiador, né? Sim. Mas o fruto dela é muito bom. E você viver assim os planos do Senhor para você, mulher, falando sobre identidade, né, o que você falou, o mundo tem deturpado muito, né? Feminismo chegou jogando assim, a mulher para fora e trazendo um parâmetro de ser mulher muito distante do que Deus tem pra gente como mulher, né? Muito. E eu creio nessa geração, amiga, que Deus vem resgatando nós mulheres para nos posicionarmos como mulheres segundo o coração de Deus. Sim. E viver os planos do Senhor. Entender uma coisa que não para na gente, né? É verdade. Eu digo, hoje a sociedade de fora, que está tão bagunçada, vê uma mulher como cuidar da sua casa, do seu lar e dos seus filhos como algo que não é valorizado. Uau. E o Senhor nos deu uma dádiva tão grande de formar discípulos. Uau. Nós formamos pessoas que impactarão gerações futuras. Amém. Eu tenho um discípulo pequenininho na minha casa que eu posso formar e eu posso imprimir nele tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que a Bíblia ensina, né? Então é dia após dia, tudo aquilo que eu instruo os meus filhos. A mulher tem essa dádiva, tem esse poder de influência tão grande. Então. A mulher tem um poder de influência tão grande que quando você entra numa casa em que a mulher está bem humorada, você sabe que naquela casa está feliz. Aquela casa tem música, aquela casa tem flores, aquela casa o esposo está feliz. E se chega triste, se chega um pouco estressado do trabalho, a mulher já muda aquele ambiente. Por quê? Porque tem uma mulher posicionada, uma mulher feliz em Cristo, uma mulher virtuosa. E a gente sabe que quando uma mulher não está bem, até com a gente mesmo, quando a gente não está bem, o lar tá para baixo. Parece Todo que mundo ao redor não tão legal, fica, as flores não tá bonito, a gente não tem aquela alegria para arrumar uma mesa feliz, para arrumar uma mesa bonita. Eu falo que a mulher, ela traz alegria, né? O lar, ele é o resultado da mulher. A mulher não é nem o termômetro, ela é o termostato. Ela muda. Ela muda o ambiente. Então, eu digo que uma mulher bem posicionada, feliz, uma mulher que tem uma vida de oração, porque isso é uma coisa que a gente precisa bater constantemente. Essa mulher precisa ter uma vida. Nós estávamos conversando esses dias com umas amigas e a gente estava falando, quando essas irmãs do coque, né, essas avós que a gente tem, vovó, hoje eu não tenho mais a minha avó
é viva, ela descansa no Senhor, mas eu estava falando sobre a avó do Jefferson. Ela mantém uma família de pé. Amém. Nos joelhos. Mulher de oração. Nos joelhos. E aí a gente estava falando assim, quando essas pessoas partirem, quem que vai sustentar essa família? Quem que vai sustentar essa casa? Eu entendo que essa responsabilidade ela é passada para nós. E, meu Deus, quão grande é a responsabilidade, né? De carregar esse legado. Que nós estejamos preparadas, que nós estejamos disponíveis para isso, meu Deus. Não, e ele é a fonte, né? Ele é a fonte. Eu gosto sempre de falar uma coisa, que Deus tem os planos para a nossa vida. Mas para que a gente ouça dele quais são os planos que ele tem, é verdade. Precisa ir até ele. É verdade. Para que a gente construa a nossa casa. Sim. Assim como Moisés fez quando subiu o monte e ouviu de Deus para construir o tabernáculo, somos nós. Para que eu construa a minha casa, eu preciso ouvir do Senhor o que ele tem para a minha casa. Porque se eu for construir a minha casa, talvez com minhas informações, eu tive alguns desafios no passado, eu vou construir uma casa no padrão do meu passado. Exatamente. E assim seria Moisés, ele ia construir uma casa com o padrão do Egito. Se Deus não tivesse dado para ele as instruções. Sim. Então nós temos como mulheres entender isso, que a gente precisa, nós precisamos buscar do Senhor em oração, orar, sustentar a nossa casa dessa forma. E você falando sobre nós sermos influenciadoras, né? Nós somos as maiores influenciadoras do nosso lar, né? Meu Deus, totalmente. E eu sempre gosto de falar que nós geramos vida. A mulher, ela foi criada por Deus para gerar vida. É verdade. Vida dentro da nossa casa, vida por onde a gente passa, vida dentro do nosso ventre. Sim. E quando a gente sai do centro da vontade de Deus, eu me arrepio falando isso, a mulher ela acaba gerando morte onde ela passa. Ela destrói tudo, ela destrói a casa dela, ela destrói a vida do marido, ela destrói a vida dos filhos e destrói o ventre dela também, né? Hoje esses escândalos, tudo, né? Tudo sendo aceito. E eu falo assim, mas quando a gente volta no centro da vontade de Deus, por mais tanto que você esteja, mulher, tá? Quando a gente volta ao centro da vontade de Deus, nós geramos vida e Ele é aquele que permite que a gente volte. Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que cura e é aquele que muda a nossa rota também, né? Isso que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar no seu coração, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida. É isso que Jesus quer. É verdade. Né? É isso. Isso me lembra muito a passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Porque sangue é vida. Amém. E ela perdia tantos anos vida, mas ela jamais desistiu do milagre dela. Em ela pensar que, não, eu não quero desperdiçar essa vida, eu quero viver uma vida realmente em Cristo. Amém. Em procurar aonde realmente havia cura, em não desistir do toque. Amém. Aquele toque que seria único, aquele toque com fé, aquele toque em acreditar. E você pode imaginar quantas pessoas no meio do caminho descredibilizaram ela do milagre dela. Ela era rejeitada. Exatamente, de olhar para ela e pensar, imunda, sai daqui, sai de perto de mim, não passa perto de mim. Ver ela suja, talvez, com as suas vestes sujas, manchadas, de tantos anos sofrendo com aquele mal. Mas ela pensar, eu não vou parar de trilhar esse caminho até chegar no lugar em que eu tenho que chegar, para encontrar realmente a vida, para que eu tenha o meu milagre conquistado. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem hoje para essas mulheres que vão nos assistir aqui. Que você não permita que o inimigo tire a sua vida e que as pessoas no meio do caminho não venham descredibilizar você, que não venham fazer a sua fé ser diminuída. Amém. Pelo que elas não podem contemplar. Só você sabe o quanto você precisa, só você sabe o toque, aquilo que você passa no seu interior, na sua intimidade, naquele milagre que só você sabe que você precisa, mas nós sabemos que um toque com fé, com garra, que só uma mulher tem, só uma mulher de fé tem, só uma mulher quando quer algo consegue. Eu acredito que esse toque é algo que pode mudar a sua vida. Então, não desista de encontrar esse lugar secreto no Senhor, esse lugar de poder tocar nas vestes dele e dizer, Senhor, eu fui curada, eu fui liberta, e posso contar o meu milagre, né? Compartilhar com outras mulheres. Amém, amém. Obrigada, Su. É lindo ver você tão nova, vivendo tantos planos do Senhor. Um casamento tão lindo, filho tão lindo, que o Senhor só prospere a vida de vocês. Amém. Só prospere o ministério de vocês. Amém. Porque vocês também são instrumento de transformação na vida de outras famílias. Amém. E que Ele sustente a casa de vocês, que os anjos do Senhor sejam acampados ao redor, para que, não, sabe, protegidos, selados pelo Senhor. Glória a Deus. Que você seja cada vez mais essa mulher sábia que edifica o seu lar.
uma mulher bem posicionada, uma mulher que constrói o seu maior legado. Que não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. É verdade. Que é a sua casa, que é a sua família, viu? Em nome de Amém. Jesus, Estamos obrigada. nessa construção, gente. Que Deus abençoe. Um prazer estar aqui. Que o Senhor continue te levantando para fazer a diferença em gerações, Amém. em mulheres que trarão alegria para os seus lares, em que cada toque que elas façam, elas possam fazer a diferença, que é o que você tem feito, influenciado mulheres a trazer feminilidade, Amém. a trazer alegria para o seu lar, a ser guiada pelo Espírito Santo, e que o Senhor te use muito nessa geração, com ousadia, que esse livro alcance milhares de mulheres, que mulheres possam ler esses livros, essas páginas, e se encontrem de fato com o Espírito Santo, com a mudança que o Espírito Santo quer fazer dentro de cada uma de nós. Que Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe Muito, muito, você. muito. Amém.